bem. Boa tarde. Vamos de novo. Boa tarde. Eu sempre achei meio brega isso, de falar boa tarde e a plateia falar boa tarde de novo. Mas é tão legal para quem está aqui ouvir boa tarde, não é? Então, olha, como todo mundo ficou mais contente. Essa é uma tarde especial, né? Então, eu gostaria, antes de mais nada, a gente está no Espaço Cultural BRDE, o Palacete dos Leões, aqui em Curitiba, para o lançamento desse livro incrível, que eu já tive a oportunidade de dar umas folheadas, um lugar chamado Cocaco, a galeria que abrigou uma geração de modernos. Agradecemos todos os presentes que vieram por ocasião dessa mesa redonda, que conta com a presença do jornalista e professor universitário José Carlos Fernandes, na minha humilde opinião, um dos grandes cronistas que tem no país, autor do livro, do crítico pesquisador de arte, professor da Universidade Federal do Paraná, o professor Fernando Bini, além da ilustre presença do artista Fernando Veloso, testemunha ocular da era Cocaco. Vi fotos do senhor incríveis no livro. Eu sou Rodrigo Forno, sou jornalista, produtor cultural e estou tendo a honra de participar dessa mesa, haja vista que a Rafa Tasca ela estava com Covid e acentuou um pouco a questão de gripe, enfim. Ela está bem, mandou um beijo a todos. E a Rafa, que é a coordenadora desse espaço cultural, pediu para que eu fizesse esse trabalho aqui, e eu respondi prontamente que sim, porque, de fato, é um momento histórico, né? E antes da gente iniciar a mesa, e a apresentação das personalidades que estão aqui, eu quero convidar o Dr. Luiz Carlos Borges da Silveira, que é diretor administrativo do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, para proferir algumas palavras de boas-vindas. Por favor, Dr. Borges. Boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui no nosso espaço cultural. O BRDE, que é um banco de desenvolvimento, como vocês sabem, está completando 61 anos. Foi criado pelos três governos dos estados do Sul. Na época, o governador era o Ney Braga, no Paraná, o Brizola, no Rio Grande do Sul, e o Celso Ramos, em Santa Catarina. Eles criaram o banco. Esse banco tem prestado um serviço muito grande no desenvolvimento econômico do Paraná e do sul do Brasil, enfim, e também de Mato Grosso do Sul. E nós temos esse espaço cultural. Nós procuramos, no atendimento, vamos dizer, econômico, mas também o social e também o cultural. Nós achamos da importância muito grande. Infelizmente, não é tão prestigiada a cultura pelos órgãos governamentais como devia, não é verdade? Mas então nós procuramos, e esse espaço preservado hoje está eufórico pela presença de tantas pessoas ligadas à arte aqui em Curitiba. Quero cumprimentar o nosso escritor, José Fernandes, antigo jornalista da Gazeta do Povo, nosso jornal tradicional, que hoje mudou um pouco, mas continua sendo o Jornal do Paraná. E escreveu um livro, e eu estava dizendo para ele que eu já folhei o livro, não li todo, mas já olhei, e vi a citação de duas pessoas, uma que eu admirava muito, que era o Enio, pai do Paulo, que é nosso funcionário aqui no BRDE, que está aqui presente. O Enio foi uma pessoa na área cultural do Paraná, importantíssimo, foi secretário de Cultura. E o outro, o Fernando Calderari. O Fernando Calderari era meu colega de infância. Jogávamos futebol juntos, nas peladas da Lapa. Nossos pais eram muito amigos. E ele tinha a minha idade, não? Era jovem que nem eu, não? Infelizmente, perdemos o Fernando aqui no último ano, mas foi um dos grandes, acho que, grandes artistas plásticos no nosso estado. Hoje eu tenho, não só aqui no BRDE, mas eu vejo muita
muita coisa nessa área, porque minha mulher é presidente da Academia de Cultura de Curitiba. Inclusive, estão programando agora para o dia 15 de agosto, que é aniversário da Academia, que foi criada pelo Ivo Arzua. Eles vão fazer um debate, já está confirmado, três reitores ou 4 reitores de universidades aqui no Paraná, que estão sediados em Curitiba, e mais algumas pessoas também na área de cultura, que eu não sei quem são, para debater exatamente a importância da cultura para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Eu acho que nós, um país com as riquezas que tem, o que o Brasil é hoje, o que ele representa na economia mundial, ele está um pouco afastado e desprestigiando um pouco a cultura. Eu acho que nós precisamos que a cultura é de uma importância vital para o desenvolvimento. Muita gente não nota isso, não sabe. Mas sem cultura, nós sempre vamos estar atrás dos outros. Nós sempre vamos estar. Nós temos que resgatar e nós temos o que mostrar. E nós temos artistas em todas as áreas, competentes, dedicados, sofridos, não? Sofridos, a maioria são sofridos mesmo, por falta de ter um apoio maior para essa área cultural. Então, é por esse motivo que aqui o BRDE está hoje com esse espaço à disposição de vocês. Sejam bem-vindos. E esse espaço é nosso, é de Curitiba, do Paraná. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Borges. Ele tem uma reunião fora, por isso fizemos esse convite para que ele desse as boas-vindas o tão logo possível. Eu quero também registrar aqui algumas presenças. Tem aqui a Rafaela, ela é muito CDF. Ela escreveu assim: Rodrigo, caso o diretor não tenha falado das autoridades, favor mencionar. Ela é muito educada, a Rafaela é elegantérrima. Então, eu quero destacar aqui o senhor Edson Bueno, diretor de Ação Cultural da Fundação Cultural de Curitiba, representando a nossa querida Ana Cristina Castro, que é presidente da Fundação. A senhora Rosina Parchen, superintendente do IFAM Paraná. Não sabia, Rosina. Meus parabéns. Eu trabalhei com a Rosina na Secretaria da Cultura, uma das técnicas mais imprescindíveis no país. Parabéns. Luiz Gustavo Vidal, presidente da associação. Está aí o Vidal? Não veio. Ana Rocha não veio também. E o Gabriel está aqui, diretor da Casa de Memória de Curitiba. Eu gostaria de colocar aqui ainda a Glaciito, que é diretora de marketing do Museu Oscar Niemeyer. E se eu esqueci de mais alguém, por gentileza, não fiquem constrangidos em falar: Rodrigo, eu estou aqui. Ou pede para alguém do cerimonial trazer um papelzinho que eu falo imediatamente. Eu queria até, desculpa o parênteses que eu vou fazer, mas nós estamos dentro de um banco e eu, como produtor cultural, não podia deixar de dizer que o setor da economia criativa, cultural, em 2019 teve um impacto na economia na ordem de 220 bilhões de reais. E a gente perdeu, 2020, perdão, a gente perdeu 32% do ano anterior. Então, é um setor muito importante. Registramos aqui que essa obra é dedicada a Eugênia Pétrio, que hoje, em virtude de um contratempo, também não pôde estar presente nesse evento. E também a memória de Enio Marques Ferreira. Bom, vamos falar um pouco desse livro, que começou a ser produzido em 2018, a partir de uma série de entrevistas realizadas, que totalizaram mais de 10 horas de conversas gravadas sobre a trajetória da Cocaco, essa espécie de berço da arte moderna paranaense. A galeria surgiu em 1957, numa pequena sala de 70 metros quadrados, na rua Ébano Pereira, quase esquina com a Cândido Lopes, aqui na capital paranaense, e aos poucos foi se transformando num ponto de encontro para os artistas e simpatizantes, em especial os mais ousados, como este senhor que está aqui ao meu lado, Fernando Veloso, e Loio Pércio, que não encontrava espaço no circuito artístico da época para mostrar o que produziam. São essas e mais outras tantas histórias que estão presentes nessa obra, de pouco mais de 140 páginas, escritas pelo jornalista José Carlos Fernandes,
com produção da Mônica Drummond. Cadê a Mônica? Mônica, parabéns. E muito obrigado. Com a produção da Mônica Drummond, da Cultural Office, coordenado pelo Geraldo Pugi. O Geraldo está aqui? Ó, o Geraldo. Também foi presidente da Fundação Cultural de Curitiba. Com o projeto gráfico da Nexo Design, publicado pela Insight Editora e revisado por Silvana Serafim. O livro traz uma grande quantidade de imagens numa iconografia coletada de múltiplos acervos, como da família Lago, do acervo da própria Eugênia Pétrio, Enio Marques Ferreira e da Cocaco, hoje acervado no MAC. Então, vou apresentar a mesa. Professor Fernando Bini, artista plástico formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, mestre em letras pela PUC Paraná, doutor em Estética e Tecnologia das Artes pela Universidade de Paris, oitava, professor de História da Arte e Estética da PUC Paraná, membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, a BCA, e da Associação Internacional de Críticos de Arte, AICA. Desde os anos de 1970, tem se dedicado às pesquisas teóricas sobre arte contemporânea, a crítica de arte e do design, a curadoria e a apresentação de exposições. Fernando Veloso, artista, ponto. Aluno da primeira turma de pintura da Escola de Belas Artes do Paraná, em 1948, teve aulas com o artista italiano Guido Viaro. Formou-se também em Direito na Universidade Federal do Paraná, em 1955. Participou ativamente de comissões organizadoras em salões de arte e mostras coletivas e foi um dos protagonistas do movimento de renovação que culminou com o Salão dos Pré-Julgados, realizado em decorrência do 14º Salão Paranaense, em 1957. A partir da década de 1960, ele passou a atuar como gestor em órgãos culturais do Paraná e de Curitiba, destacando a criação e coordenação do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. José Carlos Fernandes, o Zeca. Professor universitário, cronista e jornalista, como também é conhecido nosso querido Zeca, é aficionado por livros. Sua formação passa pela filosofia, jornalismo, literatura e história da arte. No âmbito do curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, também conduz pesquisas sobre leitores e suas relações com a cidade. É autor do livro Um Lugar Chamado Cocaco, a galeria que abrigou uma geração de modernos. Então, eu vou passar. Agradecemos mais uma vez a presença de todos, ao Programa de Incentivo à Cultura da Prefeitura Municipal de Curitiba, aos incentivadores do Colégio Positivo e BRDE, e toda a equipe do projeto também do Espaço Cultural BRDE, Palacete dos Leões, que organizaram este evento de hoje. Relembramos que os exemplares desse livro estão à venda aqui à frente e convidamos a todos para, após este evento, uma sessão de autógrafo. Eu vou passar a palavra agora ao professor Bini. Eu queria primeiro parabenizar a Rafaela, primeiro por esse evento, mas também pela maneira com que ela vem conduzindo, coordenando esse espaço, que é muito importante e que tem feito muita coisa, principalmente unindo pessoas para discutirem sobre arte. Lamento muito que ela esteja ausente, espero que melhore logo. E, bom, cumprimentar o José Carlos Fernandes por esse fôlego, dele ter conseguido fazer aquilo que muita gente pensou em fazer. Fôlego mesmo, foi uma batalha mesmo. E cumprimentar o meu amigo Fernando Veloso pelo prazer imenso de poder estar numa mesa redonda com ele. Porque eu não tenho nada para dizer. Nós temos a testemunha toda aqui do lado, o pesquisador e quem viu tudo. O que eu posso fazer? Eu sou um historiador da arte. Eu posso tentar historiar um pouquinho isso que eu vou usar na sala de aula. Então, acredito que alguns de vocês já ouviram o que eu posso contar. Talvez alguns ainda não, Pode ouvir alguma coisa nova. Mas
Eu vou tentar historiar um pouquinho como isso aconteceu e como é que a gente chega na COCACO. E depois, claro, deixo para eles, porque é deles a questão, né? Eu me interesso muito pela arte do Paraná, porque está do meu lado. Talvez por preguiça, ou pelas facilidades que a gente tem de investigar isso que está aqui. Mas também pela questão de que quase ninguém gosta de investigar aquilo que está ao seu lado. Por isso essa minha preocupação sempre em trabalhar, e às vezes parece, né, que eu estou trabalhando simplesmente dentro de um caminho regional. Não, gente, não há. Né? A arte é internacional, a arte é universal, né? E o regional é onde a gente começa. Quando a gente fala principalmente de arte moderna e contemporânea, nós temos que ter na cabeça que foram elas que praticamente estabeleceram ou solidificaram esse grande diálogo que a gente tem com o resto do mundo. E aí, a gente viu nas comemorações desse ano da Semana de Arte Moderna, esse grande diálogo e como é que ele vem se desenvolvendo até os nossos dias. Eu acho que aquilo que está se fazendo hoje tem muito a ver com aquele diálogo que começou lá longe em 1922. Então, eu anotei algumas coisas, né? Talvez interessantes, curiosas. Né? O artista Domício Pedroso foi quem fez a introdução do catálogo dos 30 anos da COCACO em 1989. Ele escreveu o seguinte: quando, nos idos de 1957, 2 jovens sonhadores adotaram, talvez por instinto dadaísta, a marca COCACO de uma ferramenta para batizar a primeira galeria de arte em nossa cidade, não imaginavam que estavam dando a martelada inaugural na demolição do bastião acadêmico imperante na época. Quer dizer, acho que aí começou praticamente tudo, né? A grande revolução modernista, né? Ou moderna. O Aramis Milach, bom, falando de novo, né, desse fôlego do José Carlos Fernandes, né, dele fazer alguma coisa, né, com esse livro, Um Lugar Chamado COCACO, né, que pelo que eu entendi, pelo que eu vi, pelo que eu li, deve ter sido uma delícia, né? As milhares de conversas que vocês fizeram, né? Mas foi uma exaustiva pesquisa, né? Exaustivo trabalho dentro desse arquivo todo que foi guardado pela dona Eugênia. E eu acho que todos nós pensamos em algum momento de fazer isso. De fazer isso que ele fez, né? Desse livro. E daí, tentando pesquisar um pouquinho, eu vi que, por exemplo, o Aramis Milach, num artigo em 1979, o Aramis, que também foi frequentador da COCACO, alertava o Aurélio Benítez, o crítico de arte Aurélio Benítez, que deveria transformar a história da COCACO em livro. Né? Então, gente, há muito tempo está se discutindo isso. Né? Outra citação que eu encontrei, que é mais recente, em 1993, a Thalícia Araújo anunciava, inclusive, que a intenção da senhora Eugênia Petros, naquele momento, era encerrar as atividades da galeria, mas que tinha a intenção de transformar tudo aquilo em livro. Porque a história vem de muito tempo, e agora temos, então, o trabalho final. Assim, só posso historiar um pouco, né? E repetir alguma coisa que talvez já tenha repetido muito. Porque no início de tudo estava o Vial. Né? No início de tudo estava o professor Guido Vial, né? O grande artista e professor de todos nós, né? Que desde que ele chegou em Curitiba, em 1930, né? A partir daí, ele começa a provocar uma imensa intranquilidade, né? No meio dos jovens artistas, alguns alunos dele, porque logo em seguida ele cria a sua escola de desenho e pintura, num espaço praticamente inadequado, que ficaria na frente de onde é hoje o Museu de Arte Contemporânea. Né? Logo em seguida ele é convidado como um dos fundadores da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, isso aí já em 1948. Professor Vinha, vou ter que interrompê-lo um minuto, Claro.
porque pediram para que eu desse o microfone para o senhor, porque está sendo gravado, e para melhor captar. Tá certo. O que o senhor falou foi gravado, mas agora vai ficar melhor. Tudo bem. Desculpa, né? Então, só reafirmando que eu acho que para começar uma discussão sobre a COCACO, eu tenho que começar com o Viaro, né? Com o Guido Viaro, que vem para Curitiba e começa então a intranquilizar, né, esses jovens artistas que pretendiam alguma coisa nova. Já se fala nesse momento em um caminho do moderno. Então, a partir dos anos 40 ele tem a sua escola de desenho e pintura. Em 48 ele vai ser um dos fundadores da Escola de Belas Artes e lá sim, né, vai provocar, né, esses artistas, porque é uma das primeiras figuras, ou talvez a única nesse momento na Escola de Belas Artes, a tentar mostrar alguma coisa de novo, né? A romper alguma coisa. Eu lembro de um artigo do Temístocles Linhares, escrito em 1945, e que falava sobre a inquietação de Viaro. Ele dizia lá: já é tempo, portanto, de se dar combate a tudo quanto ressumbre imitação e servilismo. E Viaro, nesse particular, nos oferece a mais admirável das lições. Quer dizer, essa intranquilidade, evidentemente, vai provocar, né, também intranquilidade nos seus alunos, né. O Dalto Trevisan, em 46, publica no seu jornal, na sua revista Joaquim, Viaro, Elas, abaixo Anderson. Isto é, tudo começa mais ou menos por aí, né? Aí começa a se falar no movimento moderno. Gente, essa inquietação do Viaro, então, vai contagiar os seus alunos e os jovens artistas que já estavam inquietos, né, pelo final da Segunda Grande Guerra. Né? Isto é, o mundo já estava em grandes modificações e precisava ser alguma coisa nova. Então, a inquietude do Viaro vai contagiar esses já inquietos, né, em busca de alguma coisa. E aí que a gente tem, né, uma de suas alunas, a Violeta Franco, cria a Garaginha, né, que eu acho que é o primeiro núcleo de encontro desses artistas. Né? Era um ateliê, né, era o ateliê dela, que funcionava numa garagem, justamente por isso garagem, no fundo da casa dos seus avós. Né? E passa a ser um grande ponto de encontro, né, desses inquietos, né, e de outros intelectuais de Curitiba que iam lá para conversar. Né? E o Fernando Veloso já estava lá. Por isso, a situação aqui é meio complicada. Eles têm tudo. Eles têm toda a história. Eu sei ele. Pois é, ouvi deles, né? Porque fui muito amigo da Violeta, sim, mas não dessa época, né? 49 eu não estava nem por aí. E é o próprio Veloso que cita, né, no artigo que lá, né, nessa garaginha, né, nesse ateliê, tinha a presença do Sérgio Millier, né, quer dizer, um grande crítico de arte já nesse momento, e o Mário Cravo. Mas tem outra informação que eu tive, né, isso na época que conversava muito com a Violeta, é que circulava lá nessas reuniões dele uma revista chamada Art do Jubi. Gente, uma das grandes revistas da arte contemporânea daquele momento, revista de vanguarda, que era um dos editores, era o artista plástico, também teórico da arte, o Léon Degon. O Léon Degon vai fazer a primeira exposição de arte abstrata no Brasil, em 1949. A exposição chamava-se Do Figurativismo ao Abstracionismo. E, né, isso no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e é justamente a exposição que inaugura o Museu de Arte de São Paulo, do qual ele foi um dos criadores. Quer dizer, nós temos aí, então, né, já o pensar, né, quem levava essa revista lá era um intelectual curitibano, mas industrial, que era o Mário Romani, né, que nas suas viagens trazia isso. Então, realmente, o núcleo começa, né, um bate-papo descontraído, provavelmente. Eu acho que o Fernando pode contar melhor essas histórias. Na sequência,
eles saem e criam o Clube de Gravura, né, de Curitiba. O Clube de Gravura, já em 51, passa a ser Centro de Gravura do Paraná, tirado o modelo dos clubes de gravura de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, principalmente. Né? E aí a própria Violeta que diz, né, que o clube de gravura ficou sob a direção dela durante um ano, e em seguida, né, o centro de gravura, então, passou à direção do Nilo Previde. Né? E a criação desse centro de gravura esteve sempre presente às visitas que fazia em Curitiba o Carlos Esquer. Funcionou durante muito tempo no subsolo da Escola de Belas Artes. Agora, desses espaços, né, que surgiram, espaços de debate e discussão, eu tenho a impressão que o mais importante espaço, né, foi justamente a criação da Galeria Cocaco, que começa também pequenininha, né, mas isso eu não vou falar muito porque, né, teremos pessoas mais preparadas para isso. Né? Segundo a professora Dalice Araújo, a galeria teve início em outubro de 1955, em Curitiba, quando Enio Marques Ferreira funda, com Alberto Nunes de Matos, né, a Marques Nunes Decorações Limitada, pequena loja de molduras na Rua Ébano Pereira, número 52. A gente diz que era um espaço muito pequenininho, que eu não sei como é que eles se reuniam, né, provavelmente na porta. Né? Agora, né, já chego no texto do Aramis Milage. 2 anos mais tarde, o Nunes é substituído pelo Manuel Furtado, né, que torna-se sócio da loja, então daí transformada em Galeria de Arte Cocaco. Inaugurada oficialmente no dia 7 de julho de 1957, com a exposição individual do Loio Pércio, né, pintor, né, importante pintor, mas que teve uma grande influência no meio, na geração desses artistas, né, nessa geração que a gente poderia chamar de geração Cocaco. Aqui eu acredito, né, mas o Enio também confirma isso, né, que começa, né, esse intenso trabalho do Enio Marques Ferreira, dentro da área cultural do Estado, né, como administrador cultural, como desenvolvendo a política cultural. Eu acho que é um trabalho assim que aí sim é outro que merece um livro, né, a gente pensar, parar, né, e realmente escrever sobre essa atuação do livro. Realmente aquele livro, né, que ele publica, eu vi que numa felicidade assim imensa da reunião dos 40 anos de texto dele, mas eu acho que agora falta, a partir desses textos, criar, né, um livro sobre a história do Enio e toda a sua importância sobre a arte do Paraná. Eu acho que a gente não deu a importância que deveria ao trabalho do Enio. Né? E aí né, vem o texto do Aramis Milage, de 1979, que diz que, em compensação, e deve estar falando sobre a Cocaco, tornou-se um ponto de encontro de toda uma geração de inquietos e criativos artistas plásticos, jornalistas, escritores e mesmo simples interessados, que, nos finais de tarde, reuniam-se na pequena loja da Rua Ébano Pereira, ao lado de uma casa de discos e próximo a 2 bares, que é o lugar melhor, né? Dos quais hoje só resta saudade, o bar do Jockey e o bar do Zenk. Gente, num artigo, né, voltando ao Viaro, num artigo que o Viaro escreveu em 1959, o Viaro afirma que a Cocaco nasceu para iniciar os moços e não para glorificar os velhos. Né? Então, é justamente essa a função. Né? Então, assim foi, né, que em 1957, um grupo de artistas, frequentadores da Cocaco, da geração Cocaco, vendo frustradas as suas expectativas de um salão paranaense que valorizasse toda a arte paranaense, não só a arte já consagrada, mas principalmente a produção contemporânea, a produção mais jovem, resolveu virar a mesa do salão.
Começando quando o pintor Paul Garfunkel rasga a sua menção honrosa, dizendo que ele tinha recebido uma menção desonrosa. Gente, isso tudo tem gravado por este senhor aqui, né, num disco feito ainda no fogo, né, das discussões, no dia seguinte, né, no mesmo dia ele gravou e fez um programa de rádio, né? Gente, essa peça é fabulosa. Por sorte eu tenho cópia. Bom, aí, né, abre, né, começa, né, um movimento, e segundo o jornal da Gazeta do Povo, dia 21 de dezembro de 1957, os revoltosos foram Alci Xavier, Noio Pércio, Enio Marques Ferreira, Nilo Previte, Fernando Veloso, Tomás Faltersteiner e Paul Garfunkel. Então, no dia seguinte, no dia 22 de dezembro de 1957, é publicado no jornal Estado do Paraná um artigo de Noio Pércio intitulado O 14º Salão Paranaense de Belas Artes ou a Burrice Oficializada. Segundo, gente, é magnífico esse texto. Eu trouxe uma cópia dele inteiro, mas é impossível a gente ler, né? Segundo a professora Dalice Araújo, corresponde a um verdadeiro manifesto desta chamada geração Cocaco, uma espécie de modernidade à força. Não sei, eu vou ler só um trechinho. Assaltado por uma quadrilha de velhos imbecis que fizeram da pintura um remédio para suas enxaquecas e um artifício a mais para obter dinheiro fácil, né? Se não bastasse, de dinheiro fácil, não representa em absoluto a arte paranaense. É um salão de antiquários e, como se não bastasse, de antiquários desonestos. Jamais entenderam e jamais entenderão esses fósseis o que seja arte. Por isso, depois da bomba atômica e do satélite artificial, continuam perpetrando uma pinturinha que já era ruim e desonesta no século passado. Poderia perguntar-lhes por que, ao invés de Cadillacs, não preferem carroças. O texto é maravilhoso, né? Vale a pena, devia ser republicado, né? Tá aí, você tem que republicar. Segunda edição. Isso. Então, os quadros são retirados das paredes, né, pelos artistas eles mesmos, criam, né, um impasse enorme e, imediatamente, vai surgir um outro salão. Agora, em vez de ser no subsolo da biblioteca pública, vai ser um salão nobre da biblioteca, né, e que um jornalista chamou de Salão dos Pré-Julgados, né, em referência, evidentemente, à revolta, ao movimento modernista francês. Em 1959, o senhor Pedro Kuraks, imigrante ucraniano, e eu cito isto porque queria fazer uma referência ao que a Ucrânia está sofrendo nesse momento, né, essa barbárie que a gente está assistindo, esses ataques russos, né. O senhor Pedro Kuraks, que sempre trabalhava com confecção de móveis e objetos de madeira, adquire a galeria que passa a direção para sua filha, né, a senhora Eugênia Kuraks Petrus, que vai desenvolver, eu acho que foi muito importante, ela dá uma certa continuidade, porque existe, né, a memória do Enio todo aí, toda essa massa, né, que fica lá dentro da galeria. Então, isso vai levar a Eugênia a fazer, né, a galeria perdurar por mais, né, ela vai até os anos 90. Gente, aí, né, uma das primeiras exposições que ela vai organizar é a exposição da Dona Ida Ânima de Campos. É outra referência importante nesse momento, né, porque nada está se fazendo para a Dona Ida. A Dona Ida, esse ano, completou no dia 16 de junho, 100 anos, né? É o ano do centenário, junto com a Semana de Arte Moderna. Gente, por isso que o trabalho do José Carlos é importantíssimo, não só esse, né, principalmente todo o trabalho que ele faz nas suas crônicas, de descobrir, né, ou fazer lembrar de pessoas que estão sendo esquecidas, né. Gente, não sei o que acontece conosco. Nós vamos esquecer, nós esquecemos muita gente. Conversando com o Veloso sobre essa mesa, o Nilo Previte, onde está, né? Por que não se faz nada sobre ele, né?
Então, então antes de concluir, eu queria fazer essa homenagem ao Zé Carlos pela sua coragem, né? Mas principalmente pelo trabalho que ele tem feito nas suas crônicas. Mesmo nos textos desse livro, para nós foi assim, uma agradável surpresa, porque é alguém que está esquecido, quando ele faz referência ao Glauco Flores de Sabrito. Maravilhoso isso, né? Porque começa a recuperar essas pessoas. Eu sei que todo o teu trabalho vem sendo pessoas que são esquecidas, ou você descobre, né, coisas impressionantes da cidade. Aí você devia, uma vez eu sugeri que você devia fazer um livro dos teus escritos. Né? Lembra disso? Faça. Gente, eu só tenho uma pena, né, dessa história toda, que essa coleção, né, bom, o arquivo está preservado, mas as obras todas foram para mãos particulares, né? Bom, ainda resta a possibilidade de que esse particular doe, né? Quer dizer, seria muito interessante que essa coleção toda da Cocaco fosse preservada e fosse para um museu, né? Gente, era isso mais ou menos que eu queria falar, né? Agradecer ao Paulo também, né, por estar aqui presente e ser um incentivador da nossa cabeça, porque ele, acredito que estão continuando, né, pelo menos na memória, o trabalho do Enio, que eu acho que tem. E queria também me unir a todos, né, que estão aqui, nessa homenagem, tanto ao Enio Marques Ferreira quanto à Dona Eugênia, né, nesse trabalho, que praticamente, gente, é a jornada de uma vida, né. Gente, muito obrigado. Desculpa por repetir coisas, né? Eu acho que temos coisa melhor para ouvir. Muito obrigado, professor Bini. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Agora sim. Obrigado, professor Bini. Eu quero registrar a presença da Ana Rocha, que é diretora do Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Obrigado. E o João Osório. E o João Osório. Outra testemunha. Que está aqui, inclusive. Que está aqui. Obrigado, João. Então, eu quero passar a palavra. Segundo o Zeca, eu anotei aqui, ó, enfant terrible. Palavras dele. Não deu nem para publicar a primeira fala dele. Ao Veloso. Veja como o mundo ficou careta. Fica à vontade. Entre todas as coisas, um enfant terrível. O historiador já contou a história enfeitada com todas as citações necessárias e importantes. Eu sou contador de histórias, não sou historiador, não sou jornalista nem pesquisador. Posso até, eventualmente, ser traído pela memória, porque às vezes a memória é substituída pela fantasia. Então, em todo esse apanhado de coisas que já se escreveram sobre a Cocaco, no qual eu fui testemunha dia a dia, no início, pelo menos, eu vejo coisas não muito reais, pouco fantasiosas, inclusive com relação a quem frequentava, né? Porque depois de uma altura lá da que o Cocaco passou a ter um certo cachê, todo mundo queria ter participado do grupo da Cocaco. Na verdade, no começo eram muito poucos. E o Bini historiou muito bem, falando da Garaginha, da Violeta, posteriormente do Enio. A Violeta completamente destramelada. Né? Era um ateliê na garagem da casa do avô, que era o líder integralista no Paraná. E a Garaginha, uma célula comunista, em plena efervescência. Por ali passava todo mundo que passava por Curitiba, como ele contou, todo o naipe de personalidades e de pessoas. Desde Mário Romani, que ele se referiu, que era um
um industrial muito bem sucedido, que vivia metade do ano em Pisa e Siena, que era a cidade dele, e o metade do ano em Curitiba, e trazia livros e revistas que nós jamais poderíamos conseguir ver. Que hoje, qualquer banca de jornal ou internet, você tem acesso a tudo. Naquele tempo, Curitiba era o fim do mundo. Né? Os acadêmicos deitavam enrolado e puxando os seus cadáveres grandes, etc. E a sociedade conservadora, quase toda oriunda de uma migração de classe média baixa, europeia, se sentia no direito de determinar o que era válido e o que não era válido. Isso não só na pintura, como em música, em literatura, etc. Então, como o Billy historiou muito bem, ali na Garaginha começou a reunir essa gente. Elci Xavier, que namorou a Violeta no início, depois o Oi assumiu o posto, e a coisa foi seguindo até a chegada bendita do meu querido e inesquecível amigo Enio Marques Ferreira. Que ele desceu no disco voador, que estava no Rio, estudando, voltou para Curitiba, sua cidade natal, e embora tenha se formado em agronomia, era um doente por arte e por cultura em geral. E que deu uma contribuição inestimável para a cultura paranaense. Uma pessoa, de certa forma, tímida, reservada, não era self-promotion, jamais, fazia tudo quietinho, simplesmente visando o interesse da cultura. E da nossa cultura, porque a missão dele era aqui, não era fora daqui. Então, todos esses fatos vão se somando e, sem dúvida alguma, a presença do Guido Viaro foi um marco salvador dessa coisa. Porque o Guido Viaro foi um demônio solto no limbo. Ele bagunçou o limbo, né? Porque enquanto os outros, todos os professores de Belas Artes começou em 48. Uma escola eminentemente conservadora, baseada nas escolas de Belas Artes do Rio, de Paris, que era um encadeamento da mesma coisa. Tanto que a escola de Paris jamais produziu um pintor importante. Né? Mas era o paradigma, na época, para a criação de escolas de arte. E dessa forma, o Viaro foi a pessoa que quebrou essa vitrine, porque ele fazia com que os seus alunos se revoltassem contra aquele figurino acadêmico rançoso, repetitivo e sem nenhuma imaginação, que parava aqui. Não era aquela estradinha que fazia uma curva para a direita ou para a esquerda, de barro, né, com um pigueiro de preferência, né, e toda aquela coisa. Às vezes uma carrocinha também. Então, eu fiz a Escola de Belas Artes a duras penas, porque realmente logo no começo eu já percebi que não era por ali. Né? Mas salvávamos, eu e alguns, agarrados no Viaro. O Viaro era um anarquista. Ele dizia, em arte pode-se fazer tudo. Né? E com isso nós nos sentimos encorajados. Né? Com a chegada do Enio, deslocou-se, vamos dizer assim, o eixo de encontro da Garaginha
para Cocaco. Que realmente era pequena, mas tinha uns banquinhos de palha, daqueles que eles chamam cadeira de polaco, né? E ficávamos sentados por ali, às vezes realmente sobravam para fora, na porta, e no bar do Jockey, que era do lado. Há muita referência a outros bares, mas não são muito verdadeiras. Talvez alguém frequente, mas a turma da Cocaco era no Jockey, que era do lado, porta por porta, onde tem hoje um prédio. Né? Aliás, já vi todos os prédios. Então, já desde a abertura, o Enio tinha vários conhecimentos em Curitiba, na sua cidade, logo foi fácil de reunir. Aliás, naquela época, Curitiba acontecia muito ali pelo centro, de modo que não era tão difícil as pessoas se encontrarem. De modo que logo que abriu o Cocaco, imediatamente era a Belas Artes da Emiliano. Nós tínhamos lá uma frequência muito grande do pessoal de imprensa. Jornalistas que foram o nosso forte sempre, né? Poetas, escritores. E essa turma toda tinha uma ideia em comum, que era abrir as portas para a modernidade e abandonar os figurinos conservadores que já estavam aputrecidos. Dessa maneira, eu acho que a Cocaco teve um papel importantíssimo, até pela honestidade da proposta. O Enio, evidentemente, não era um comerciante, tanto que a Cocaco não pôde prosseguir, porque ele já estava devendo o patrimônio dele, daqui a pouco, né? Porque ele não se interessava com o comércio, as obras expostas do pessoal que frequentava e que ele escolhia não correspondiam ao interesse dos aquisisidores da época, a não ser raras exceções, de modo que, infelizmente, depois ele teve que se desfazer. Mas realmente foi ali o catalisador que acabou sendo também o concentrador daquela revolta que foi considerado como movimento da renovação, que foi um nome que foi dado pelo Wilson Riuapa, que era escritor e frequentava bastante a Cocaco e representava, vamos dizer, a ala das letras, né? E nós tínhamos lá Flores de Sabrito, tinha muita gente, também de jornalistas, o próprio Anderbal, que está aqui, frequentou muito e na época, inclusive já na fase seguinte, né? Mais adiante, e com ele uma imensa quantidade de jornalistas, né? O próprio Aramis Village estava sempre lá, a Celina Luz, que era cronista da Última Hora, de social, o Nelson Faria, né? Que era cronista também, o próprio Dino Almeida, e outros jornalistas, o Mussa ia volta e meia lá, o Mussa Assis do Estado. E o pessoal do Diário do Paraná, que dava muita força. Inclusive o Haroldo Murat, um deles, que estava sempre por lá, e também que ajudava muito através da divulgação da imprensa. Né? O Diário do Paraná, na época, era um jornal que dava muito forte, com uma aparência nova. A parte, vamos dizer, visual tinha sido feita pelo Benjamin Steiner, um judeu argentino que veio para cá com essa finalidade de fazer o visual do jornal, que ficou super moderno, etc. O Benjamin Steiner também foi depois um grande frequentador, era um cara muito engraçado, muito destrambelado, e também participou bastante. Então, na verdade, quando nós fizemos o chamado movimento da renovação, que nada mais foi do que um protesto, porque havia um compromisso das autoridades estaduais que o próximo salão, que foi esse, teria um júri
equilibrado, que desse uma entrada razoável para os modernos, que eram sempre relegados a uma salinha do fundo, um corredor, quando conseguiu entrar. Né? Então, o que nós fizemos? Muito pela cabeça do Loio, que era o mentor de muita coisa, era muito preparado o Loio, o cara intelectualmente preparado e com uma boa liderança. E o Previde, que era o de fazer o choque. Né? Então, e o Alci também, mas o Previde era mais explosivo. Então, o que nós resolvemos? Já sabíamos que o júri não tinha sido como foi combinado. Eram dois acadêmicos, o terceiro nem sequer era da área de pintura, era o diretor da Escola de Música de Porto Alegre, que era um pianista. E super conservador, inclusive. Bom, resolvemos então o que fazer. Alguns de nós tínhamos conseguido entrar no salão. Nós estávamos lá de forma insignificante. Então resolvemos entrar lá antes da abertura, um pouquinho antes, tirar nossos quadros e quebrar o nosso quadro no meio do salão. Nessa altura já tinha Última Hora, já tinha Gazeta Diário do Paraná, todo mundo se achou, deu uma repercussão nacional. Jornais do Rio, São Paulo, Noticiário, foi um oba-oba, derrubou a diretoria do Estado por isso, e abriu-se, nesse momento, um novo instante para a arte paranaense. Quer dizer, é um movimento que não houve, né? Foi apenas um momento de protesto. E, complementando a ideia, na verdade, nem éramos tão modernos quanto pensávamos. Já estávamos bem fora de moda. E não havia nenhuma equidade entre o grupo. Era um polaco de cada colônia, vamos dizer aqui. Né? Entre eles, inclusive, a grande parte nunca se desgarrou do figurativismo, mesmo adotando uma linhagem mais moderna. Até por razões ideológicas, porque além do mais tem uma coisa muito engraçada, que eu gosto de contar porque mostra a mediocridade da época. Quando houve o movimento, uma senhora que era diretora, lá não era a diretora, mas era subdiretora, saiu gritando, chame a polícia, que é uma coisa dos comunistas. Então, em Curitiba, nós tivemos um milagre. Os comunistas eram a favor da arte moderna. Um fato notável, porque no mundo inteiro os comunistas sempre foram contra a arte moderna. Trucidaram todos os modernos que puderam. Mas aqui não, aqui pelo contrário, eram os comunistas. E os conservadores, que na pintura sempre foram os fascistas, eram as vítimas dos comunistas. Então, muito engraçado tudo isso. Mas a Coca-Cola, daí para diante, passou a ser um signo, um símbolo, alguma coisa que lembrava essa inquietação, o desejo da novidade, da modernidade. Ninguém sabia exatamente o que era isso, porque se falava muito de pintura lá, mas se pintava muito pouco, vamos convir. Então, daí em diante que começa. Eu na verdade, como testemunho, eu tenho um pequeno hiato aí, porque isso tudo foi de 55 em diante, não? A parte que a coisa foi se desenvolvendo. E, na verdade, eu em 59 fui estudar em Paris e voltei só em 61. Então, eu quando voltei, já o Enio era diretor do Departamento de Cultura, da Secretaria de Educação, na época, e o governador era o governador Ney Braga. E a coisa já estava caminhando, então eu voltei e me embuti
eu tinha um cargo do Estado que foi locado lá no Departamento de Cultura, então pudemos trabalhar, eu e ele, durante muito tempo. Depois, em várias circunstâncias, voltamos a trabalhar juntos, estávamos sempre juntos, e se deve muito desse período, que eu chamo ali de período áureo da COCAC, pelo resultado que produziu, a paciência, a calma do Hélio para conduzir as coisas, né? Porque, na verdade, os demais eram meio exaltados, né? Mas, enfim, a história é essa, e eu, João Carlos, eu já li o livro, tive a oportunidade de ver através do BID, e acho que ele conseguiu fazer um trabalho muito importante, porque coletou uma série grande de depoimentos e que são, de certa forma, basilares, aí são as colunas de sustentação dessa história, que, como eu falei no início, pode ser contada de várias formas, né? Sobre várias óticas, porque há muitos personagens, os personagens são sempre os mesmos, né? O início era esse que ele falou, e mais o Bacum, que não participou desse movimento, porque o Bacum era um eslavo amedrontado, ele tinha um respeito e um temor pelas autoridades. Então ele disse, eu não vou nisso, eu vou me prejudicar. Né? Mas ele era solidário, a Dona Ida Helena de Campos, que era também uma artista que visava a modernidade, não ia também nessas coisas, não frequentava com o carro habitualmente, mas era super solidária, sempre se manifestava de uma forma ou de outra, telefonando, falando. Então havia todo um grupo que fazia uma certa retaguarda, mas que não queria botar a cara para bater lá, né? Mas, em todo caso, acho que é muito importante que esteja no papel, né? Porque verba volat, scripta manet. E aí está no papel, né? Eu acho que é só isso. Se alguém tiver alguma coisa para questionar, por favor. Imagina a Cocaco em tempos de Instagram, Facebook, etc. Mas teria fervido. A gente vai abrir para pergunta, mas eu vou passar a palavra para o Zeca. E eu gostaria antes de passar a palavra para ele, eu estava dando uma olhada aqui no livro, e tem uma frase que me pegou logo no primeiro texto, o texto da própria senhora Eugênia. Não procurei a Cocaco, foi ela quem me encontrou, como se fosse uma órfã pedindo carinho. Essa frase é emblemática para nós que somos fazedores de cultura e é dureza. Mas vamos lá. Zeca. Boa tarde, pessoal. Bom, estou bem orgulhoso de ver tanta gente aqui, colegas de trabalho, alunos, ex-alunos, pessoas que eu conheci em 30 anos de jornalismo profissional, né? E não sei dizer para vocês exatamente onde esse livro começa. Fiquei tentando puxar pela memória, porque eu sempre digo que eu tive sorte, né? Eu fui a primeira pessoa que me falou do Bini foi a Rosimeire e o Rodrigo, que estão aqui, meus colegas de Belas Artes. Eu fiz Belas Artes, como diz a minha mãe, eu não dei para artista, mas eu fiz Belas Artes até o fim. Né? E foram meus colegas, a Meire e o Rodrigo me falaram do Bini, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, logo chegando na escola, e fui aluno do Bini depois, fui aluno do João Osório. Né? Quando eu falo fui aluno do João Osório, eu lembro do João Osório. E João, que orgulho, hein? Né? Desenhando. O meu? Foi também? O meu orgulho. Foi muito. Então, acho que a Cocaco foi cruzando a da Alice, né? Muitos de nós que fomos os alunos da Alice, essa pessoa que é monstruosa no melhor sentido, né? Da palavra, assim, com um papel importantíssimo.
E foi também através do jornalismo que eu conheci o Fernando e tantos outros artistas. Mas teve uma vez lá na redação da Gazeta, né, Adri, que você que foi sorteado para entrevistar a Eugênia. E daí a Adri voltava da reportagem muito entusiasmada, sempre, assim, era muito interessante como ela já não era uma jornalista recém-formada, já tinha uns anos, né? E ela voltava com assim, das primeiras reportagens, e ela falou, a Eugênia é legal, né? E a Eugênia, mas vamos da Eugênia, que foi uma comoção na casa dela, a Adri estava lá no material todo dessa reportagem, uma página inteira. E depois houve um outro momento na casa da Margarida, né, que eu encontrei o Geraldo Pugi, né, foi até num momento meio de luto, né, Geraldo, por causa da morte da Vizi, e conversa vem, e o Geraldo me conta de novo da Eugênia, que ele tinha um contato com a Eugênia, e nasceu ali a história do livro. Então, antes de tudo, eu quero dizer que ele foi escrito a muitas mãos, o justo seria que ele tivesse aqui na capa, né, além do Nauta, que fez o projeto gráfico, o Geraldo, que acompanhou as entrevistas comigo, trocamos muitas ideias, e foi junto com o Geraldo que eu cheguei à conclusão que a gente não conseguiria fazer exatamente o que a gente tinha planejado no início, mas que a gente tinha que fazer. E a Mônica, todo mundo tem uma Mônica na sua vida, para dizer para fazer tal dia, para entregar. Sabe alguém que vai lá e põe o projeto para andar e diz não tem essa, vamos lá, né? Então, assim, ela tem a... Mas é gentil que ela faz. Ela é uma furor de uma editora, né? E a gente sempre no trabalho dizendo, gente, a Mônica nunca mais vai querer trabalhar comigo, porque, né? Mas é muito bom a disciplina e a coragem, o entusiasmo que ela vai colocando no projeto. Então foram muitas pessoas, né, que acabaram participando dessa ideia. Mas quando eu encontrei a Eugênia a primeira vez, eu fiquei impressionado com o tamanho do acervo dela, né? Ela estava contando ali para alguém na entrada, acho que foi para Titon, né? Que ela tem a nota fiscal de uma vernissagem que aconteceu em 1967, né? Ela tinha todos os convites, ela tinha aqueles papéis que essa é uma das partes mais incríveis do acervo dela, onde as pessoas assinavam que tinham ido, daí você olha e diz, meu Deus, estava todo mundo lá, né? Todo mundo que importa estava naquele dia na COCAF, né? Então isso me impressionou como jornalista, porque eu pensei, puxa, eu posso fazer um livro-reportagem, mas um dia eu falei para o Geraldo, demora 5 anos para fazer um livro-reportagem, o ritmo com o material que a Eugênia tinha, e a gente não tem 5 anos para isso, a gente precisa, a gente queria muito dar esse livro para a Eugênia, daí a gente mudou o foco para um livro de 10 ou 12 crônicas, né, que pudessem de alguma maneira gerar fontes para que outras pessoas continuassem a contar a história da arte moderna no Paraná a partir daquele pequeno espaço. Quer dizer, a galeria ela é um argumento, assim, é uma desculpa para a gente falar de inúmeras outras coisas, né, que aconteceram naquele momento. E a gente foi se impressionando, né? Não sei se o Geraldo bem lembra, né? Porque começava na sala da Eugênia a conversa. Ali tinha nós falamos 10 horas, mas eu não estou contabilizando essas horas que não eram gravadas. Que era assim, uma conversa na sala, e a gente dizia que era o túnel da memória. Quando a gente passava para a sala do acervo, na casa da Eugênia, ali que a gente começava a gravar, e mais me convencia que tinha um grande livro ali, uma possibilidade de um livro esperando. Então, a última exposição do Guido Viário, ela tem uma memória impressionante, ela lembra com detalhes, assim, a dificuldade que foi o Viário aceitar a exposição, como ele estava feliz no dia da exposição, e para quem que estava lá. A ida para uma Bienal de São Paulo, ela tem uma foto, um ônibus, toda a arte do Paraná, na frente da galeria, saindo para ir para São Paulo, uma Bienal. Eu achei que esse ônibus tomar, né? Acabou a arte do Paraná, ela falou, acabava, estava todo mundo lá, né? Todo mundo naquele ônibus, né? Então eram muitos episódios, assim, a amizade dela com o Poti, né, que foi uma coisa que nos impressionou muito. Eu não sabia que a amizade deles era tão sólida, assim, não tinha essa consciência, e eles trocavam cartas, né, os dois, e ele tinha um personagem que ele desenhou para ela, né, era uma carta com aquelas margens que ele criava, né, são obras, é uma parte do acervo que está com ela, né, as cartas. Então só as cartas da Eugênia Poti eu acho que rende um livro, né, dessas duas pessoas que ele encontra nela alguém de confiança. E aí a própria figura da Eugênia, porque a
A Eugênia era uma figura inesperada, um ponto fora da curva, ela é musicista, né? Ela não tinha proximidade com aquele mundo que estava ali, né? Ela não era parte, ela não era uma moça que, inclusive era um mundo que uma moça como ela, aquela moça do colégio, né, ucraniana, católica e tal, estava ali naquele ambiente mais libertário que era uma galeria. E curiosamente dá certo, ela continua aquele trabalho, né? Heroicamente, ela não queria nunca que tivesse acabado, ela ainda fala com uma certa tristeza, né, o fato de que esse trabalho não continuou. No momento ela teve que encerrar a galeria. A gente focou mais nos primeiros anos, e ali que ela ainda estava correndo em baia própria, depois aparecem outras galerias, né? E daí a Cocaco tem um outro papel, né? Um espaço mais educativo, de oficinas, de uma série de coisas. Bom, eu tenho mais uma coisa que eu preciso contar, é que a gente tinha na lista de pessoas obrigatórias, é lógico que estava o Fernando Calderari lá, e estava o Enio. Eu tentei, antes da ideia da Cocaco, eu estava atrás do Enio já há bastante tempo, e a dona Heloísa sempre dizia, ela disse para mim, nunca vou esquecer, assim, é um sofrimento para ele, porque ele esquece algumas coisas, e daí ele fica mal porque esqueceu. Então eu quero proteger, por isso que não leve a mal, né? Quem a conheceu não é porque o Paulo é uma pessoa finíssima, educada, gentil, né? Ela disse, não dá, não quero expor aí. Eu fiquei com essa frustração de não conseguir entrevistar o Enio em vários outros momentos de outras matérias, pelo fato de que um jornalista sabe que tinha que gravar a voz do Enio. Você tinha que ter o Enio guardado como parte da tua missão de jornalista que trabalhou com cultura, né? Pela importância que ele teve, como até foi bem lembrado, com uma grande descrição, né? Ele era muito suave, mas assim como o Kei Maguire, que não está aqui, né, hoje, pensei que ele viria, o Enio era o homem que estava lá, né? Você olha para qualquer coisa do passado, o Enio estava lá no meio dessa história como um ator, né? E daí aconteceu que o Enio não podendo dar entrevista, o Paulo nos aparece com uma linda pasta foi ainda a sua mãe, né, que passou a pasta, não lembro, e que deu para ele, me emprestou a pasta, e lá estava, entre outros documentos, uma tentativa do Enio de escrever a história da Cocaco, né? E isso foi muito. Então, no final das contas, o Enio acho que nos deu uma entrevista, né? No final das contas, estava lá uma tentativa dele. Tinha uma outra coisa interessante, que era um diário que ele tinha na galeria, que ele mandava para a namorada Heloísa, que morava no Rio, né? Interpreto, desculpa o Paulo pela liberdade de contar essas coisas, mas isso foi um acaso muito importante para que esse livro saísse. Assim, num momento que estava apertado o prazo, pandemia, dificuldade de encontrar algumas pessoas, arrumar tempo para fazer isso no meio, e daí vem essa parte. Então, nesse diário, ele ia contando para ela a aventura da galeria, a relação dele com o Loio, e detalhes, o Loio se mudou para um apartamento não sei aonde, né? Tinha umas coisas assim que iam dando um tempero para as crônicas que a gente estava buscando para fazer o livro, né? Então esse material foi muito importante esse material que o Paulo tirou do acervo do Enio, que é um acervo muito importante sobre a arte moderna no Paraná, arte contemporânea, e que estão lá, né? Os escritos dele finalmente encontraram, eu acho que nesse livro, um lugar para ser abrigado, né? Então, também a gente não conseguiu falar com o Fernando Calderari, houve tentativas, mas talvez ele já tivesse evidente. E teve uma coisa, só mais uma coisa para abrir para vocês, como a gente sabia que o tempo estava curto, uma parte do material a gente foi publicando. Então eu fiz entrevista com o Fernando, fiz entrevista com o João Osório, com o Antônio Arnei, né, que é uma figura que me chamou muita atenção, também uma figura que gravitava em torno né, e o Glauco, né, que foi uma briga tal para conseguir, mas o Glauco, a gente queria mostrar no livro como muitas figuras da cidade em algum momento passaram pela Cocaco, né? O Fernando falou Muita gente de teatro. Pois que iam lá e quando você vê lá que a Cacilda Becker veio na cidade e vai na Cocaco. E vai na Cocaco. Os atores iam como um lugar da cidade onde havia uma conversa interessante, tá? Outro tempo. E mais um registro que foi muito importante para mim, apesar como o Fernando bem frisou, a figura do Bacum, como ele passa discretamente por todo,
A memória da Eugênia sobre a figura do Bakunin é muito comovente, assim, né? Quando ela fecha a galeria, né? Quando ele morre, ela fecha a galeria. Mas eu não posso ficar aberta, é muito comovente, assim, essa narrativa dela. Então eu estou dizendo isso para vocês, vou mostrar que esse livro é muito a voz da Eugênia sobre a COCAP e alguns outros atores, mas é uma história, como o Fernando bem lembrou, que pode ser contada de outros pontos de vista. E ela é muito curiosa, porque um lugar tão pequeno, né, um lugar ali que mudou, né, depois de espaços, né, e foi para a Praça Osório, depois foi para outro lugar, mas que foi tão um espaço de diálogo de várias artes e que projeta esse fenômeno que é Curitiba, né? As pessoas falam tão mal de Curitiba e dizem, Curitiba tem tanta coisa legal. Não é bairrismo, não é nada, mas só a arte que a gente tem aqui, nessa cidade, os artistas que a gente tem aqui nessa cidade, perdoa a gente não saber muito dar bom dia, talvez. Mas eu já fiz o teste. 10 bom dias, tem 2 que não respondem. Pode ser Pato Branco, pode ser vai saber da onde que a pessoa é. Aí, então, tem 8 que respondem. Dos 8, tem 2 que é pra dentro. Um bom dia. Outra coisa, mesmo que você ficar dando bom dia no elevador, não tá certo. O elevador é um lugar de ficar quietinho, em silêncio, rezando. Enquanto desce aqui, se for pro elevador da Federal, não tem manutenção. Você não sabe se é a última vez que está descendo naquele elevador. Então vai em silêncio, né? Tudo isso. Mas é uma cidade que os artistas de Curitiba engrandecem muito essa cidade. Eu acho que um pouco é isso que talvez o livro possa mostrar, existiu esse pequeno lugar onde a arte acontece. Em algum lugar ela acontece, e aqui aconteceu num espaço minúsculo, num pequeno espaço que já não existe mais, né, assim, fisicamente, mas que permaneceu vivo todos esses anos nessas pessoas que a gente foi encontrando, né? Da Rosimeire no hall da Belas me falando do Bini falando da Cocaca, e daí por diante até chegar aqui. E a Mônica que mandou terminar. E diz, termina. É para terminar agora. E chega, vamos entregar esse livro, que comigo é assim. Obrigado, Mônica. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Neutrac, por ter tido paciência para ficar espera. Obrigado a todas as pessoas que deram uma palavra para a gente produzir esse livro. E uma pena de todos os que não estão lá, porque era muito angustiante a lista enorme de pessoas que a gente queria entrevistar, porque a gente sabe que ainda assim sempre alguém pode trazer um ponto de vista diferente, um dado que você não tinha captado, mas era assim mesmo que tinha que ser. Então, muito obrigado a todos que estão aqui, uma alegria. Genial, né? Então vamos abrir para as perguntas. Quem quiser, por favor, levante-se, diga o nome e fale sua pergunta para quem. Oi, eu sou a Adélia Lopes, trabalhei na área cultural, mas eu fui o primeiro repórter policial. E como repórter policial, eu conheci a Galeria Cocaca. Exatamente. Ela tinha sido assaltada e tinham roubado tapetes. E um dos tapetes era do Poti. Eu conheci o Poti como gravador, eu era menina ainda, lá no Pantanal, e ele tinha ilustrado os livros do Mário Palmério, né? Aí tá lá na pauta, vai lá na Galeria Cocaco, porque o Poti, enfim, está lá. Porque aconteceu o seguinte, quando a galeria foi roubada, que levaram da Colasso, né? Parece que eram de 3 artistas que levaram 8 tapetes. E eu tinha que ir lá para ver o Poti, porque o Poti foi o último dos artistas a ser comunicado do assalto, que não achavam ele lá no Rio de Janeiro. Eu não sei por que ele não era localizado. Mas ele já estava morando em Curitiba, ele estava hospedado na Igreja do Bom Jesus, ali no alto do Cabral. Como é que chama aquela igreja ali, que eu sou curitibana? Do Cabral mesmo, ali, Cristo Rei. Ele estava morando ali. Bom, aí eu chego na Cocaca, tá ele sentadinho na frente da Eugênia, eu em frente de um ídolo. Imagine, né? O Poti tá aqui e tal. Ele não abria a boca, ele não dava bom dia nem boa tarde.
E eu ali tentando que ele me explicasse os tapetes, né? Se ele desenhou, se ele bordou, porque na época a gente não sabia nada de tapeçaria. Eu era ignorante, pisava em sangue nos crimes. Bom, não conseguia, mas aí quando eu falei dos livros, aí ele, né, tem alguma ligação aí. Mas o que eu queria perguntar, lembrando que o Fernando lembrou que a igrejinha ali era um comunista, né? Eu não sei se a Cocaco, depois, porque essa é a segunda fase da Cocaco, eu estava com dente de leite ainda quando foi criada a Cocaco, essa primeira história. Eu só falei na primeira. Pois é, essa foi só da primeira, daí eu conheci já na segunda fase, quando houve o assalto, que eu acho que foi nos anos 70. Eu não sei se eu estava fazendo matéria para a Tribuna ou se eu estava no show jornal na TV, eu não me lembro para quem que eu estava fazendo a reportagem. Só que havia um mistério que a Eugênia quase que insinuava que teria sido alguma coisa de TFP, alguma coisa, porque nunca se soube quem que tinha levado esses tapetes. Não quis nenhuma outra obra, só os tapetes. Passa-se anos, agora eu sei que tem um livro e eu quero saber do meu colega se descobriu quem que roubou esses tapetes. Aí, Zeca, TFP roubou os tapetes ou não? Nós somos jornalistas também na linha policial. Olha, a gente não viu, Adélia, o capítulo do roubo foi pedido pela Eugênia, o livro estava pronto já. Ela falou, não, tem que contar essa história. Mas aí a gente construiu a partir dos recortes de jornal. E é toda aquela confusão. A gente olha como eram os recortes de jornal. Sabe, o nome do pai da Eugênia tem mais de 15 versões no Pedro Kuratski, né? Assim, a própria Eugênia tem 1000 nomes, assim, né? Mas aí então a gente foi juntando o que saiu nos jornais na época e vai muito para a figura de uma mulher que teria encomendado o roubo, e como todos os roubos feitos por pessoas engenheiradas nos anos 70, ela era cleptomaníaca, né? Ela era cleptomaníaca, foi para uma clínica psiquiátrica e tal, e ficou terceirizada. Então foi só aí que eu cheguei, porque não tinha como voltar uma investigação, e era inconclusa, né? Essas investigações de jornalismo policial, elas eram inconclusas, né? Elas iam até a parte que estava interessando para o público, e depois já começavam os delegados a quererem a protagonizarem essas histórias, né? E se tornarem eles a estrela da discussão e tal. Então eu tive que me limitar a mostrar o que estava nos jornais, porque ela tinha todos os recortes. Eu esqueci de falar, a Eugênia guardava tudo que saía sobre a Cocaco no jornal, você tem no acervo dela, né? E estava lá completa. Ela tem lá as suspeitas dela, mas obviamente em off, né? Que a gente não sabe, e agora eu acho que já é daqueles casos que ficou tipo as bruxas de Guaratuba e o roubo dos tapetes da Cocaco. Ninguém jamais saberá a verdade, né? Mais alguém? Zé Carlos, você falou da dificuldade de escolher, de decidir. Eu imagino que um livro desse, com uma história dessa, deve ter sido realmente um dos momentos mais difíceis. Escolher o que entraria e o que não entraria, né? O que, assim, você falou de pessoas que você gostaria de ter entrevistado, conseguiu, o que ficou fora e te causa muita dor no coração? Não, eu adoro o tempo inteiro, assim, que a gente, jornalista, fica com toque, né? A gente fica com toque, a gente quer entrevistar todo mundo, você tem uma suspeita de que alguém possa ter uma informação que vai mudar todo o rumo da história, e depois sai publicado e tal. Mas, depois que a gente decidiu por crônica, junto com o Geraldo, a gente conversou e mudou o formato do livro, aí a gente tinha o que a gente chama dos abres, né? Todos os abres. Então o livro ficou dividido em duas partes, outra que eram entrevistas com artistas que participaram da Cocaco, e no caso do Glauco foram de Sabrito, né? Que o Fernando Severo disse que o sonho dele é fazer um filme sobre o Glauco, né? E quando eu li o livro do Glauco, vamos fazer uma menção ao Eduardo Vimon, né?
O Eduardo Virmão é uma Esqueci o- figura, assim, você fica impressionado, né? Meu irmão participou de Muito, e ele foi amigo do... Muita gente foi. Ele foi uma fonte Foi esquecido, importante, no foi caso. uma fonte importante para o livro, né? O Eduardo Vimon. Então, assim, a gente, quando a gente decidiu, nós pegamos o fato das presenças das mulheres na galeria, a figura da Eugênia, a gente foi escolhendo cenas que permitissem a um leitor de hoje. Estou vendo ali os meus alunos mais jovens. Eu voltava a dizer, estou vendo ali meus alunos mais jovens, eles terem sumido já, né? Porque é assim, né? Você olha e diz, nossa, estavam ali, né? Que eles possam se transportar para 1957, 1959 e perceber aquele movimento. Então a escolha foi um pouco pensando num leitor, a perspectiva de um jornalista pensando num leitor mais jovem, que não conhece alguma dessas figuras, né, que não foi apresentado alguma dessas figuras, e ali ele puder, embora eu não possa ter contado todas as coisas que o Fernando falou, porque os meninos iam ficar escandalizados. Nem lembro mais. Não, brincadeira, aquelas não, mas coisas engraçadas, assim, na maneira de dizer e tal, sobre uma época que hoje as pessoas não têm ideia do quanto foi libertadora a linguagem, né, naquele momento da convivência, a própria vida afetiva, amorosa daquela geração, né? Então foi muito prazeroso, né? Tá aqui, por exemplo, tem gente que não era propriamente antiga, tá? A Leila Santiago Freire tá na história. Foi maravilhoso conversar com ela sobre a Cocá, com alguém que não era propriamente do núcleo dos artistas, né? É uma pensadora, uma intelectual e que frequentou. Então foi muito o desejo, viu, era encontrar muitas dessas personalidades em escalas diferentes, sabe? A voz da Eugênia, a voz dos artistas, a voz dos historiadores, mas assim, é o que tem para hoje. Demorou, qual o tempo que foi para vocês chegarem nessa decisão? Porque assim, começaram em 2018, né? A gente começou com as gravações, aí tinha momentos que tinha que dar uma parada, tem também o fato da vida da Eugênia, né? Ela tinha que mudar de cidade, ela mudou para Taubaté, para ficar perto dos filhos, e a venda do acervo, um episódio que o Geraldo conhece melhor, né? Todo esse processo, né, Geraldo, foi um processo de desapego que também ela estava pronta para falar da galeria, até eu sei que outras pessoas tentaram, mas eu acho que o momento que a Eugênia estava pronta, eu dei sorte graças ao Geraldo, que percebeu que ela estava pronta naquele momento. Ela queria falar sobre a Cocá, bem, e também se desapegar do acervo. Ela, a Eugênia, né? E isso foi uma sorte de jornalista, né? Porque você encontrou uma pessoa que diz, agora eu passei o acervo. Até se o Geraldo quiser tomar a palavra, o Geraldo teve um longo processo assim, de escuta da Eugênia, né, Geraldo, desculpe ficar te colocando no fogo aí, mas foi muito importante esse trabalho de conversas com ela. Então eu acho que o livro nasceu do encontro dos dois, né, principalmente assim. Estava tentando encontrar o começo do livro, não começou comigo, começou no momento que você tem uma pessoa generosa com alguém que tem uma grande história. Porque foi isso também, precisava uma generosidade de entender que alguém que viveu muito, né, e que diz, eu preciso deixar isso registrado. Ela estava registrando em documentos, mas faltava a voz dela, né, ainda. Não sei se o Geraldo concorda, Geraldo, um pouco a minha interpretação. Como o Zeca falou, acho que foram etapas, né? Ela primeiro estava preocupada. Eu entrei em contato com ela por causa da venda do acervo. Ela pediu uma ajuda para vender o acervo. Ela tinha lá umas 900 obras em casa. Daí a gente montou uma coleção que fosse representativa do que era Cocaco, e aí conseguimos vender para a família Lago. Daí o Samuel Lago, nesse momento, digitalizou todo esse acervo que ela tinha, esse arquivo que o Zeca mencionou, que era muito detalhado, imenso, e digitalizou tudo. Daí ela ficou tranquila para poder doar para o MAC. Então, eu acho que ela foi marcando, né, Zeca, vamos dizer, a memória da Cocaco, né? Primeiro uma coleção montada, foi embora, depois o acervo foi e faltava o livro. Eu acho que agora a gente está fechando esse ciclo, na verdade.
É o que eu acredito. Eu nenhuma pergunta, mas tudo que eu claro, o livro não está completo, mas tudo que ele citou, os vários nomes que a gente já tinha esquecido, essa questão de rememorar, e conversando com o Veloso sobre o teu livro, a gente começou a lembrar de muito mais gente, né? Quem foram essas gerações? Houve uma primeira geração Cocaco, mas houveram outras gerações Cocacos, né? Por exemplo, eu lembrei agora o Marcel Leite. Não foi feito nada sobre ele também, né? Ele não frequentou. Ele não frequentou? Não. Ah, sei que ele era também da... Mas ele era da galeria anterior, né, Fernando? Aquela galeria pequenininha que surgiu antes da Cocaco, ele era tá. idealizador, né? O Marcelo era um personagem só. Havia gente que girava em torno dele, mas ele era realmente só. Era um jornalista e muito ligado às artes, era um caricaturista, inclusive, né? Um cara que fazia... Excelente desenhista. Desenhistas e voltado à crítica, né? E que eu acho que é desconhecido totalmente hoje, né? E foi um personagem importante, mas ele gravitava em outra área, ele não era do grupo que se reunia ali. Ele era do jornal O Dia, até morreu na redação do jornal O Dia quando era ali na Avenida Batel. Foi feito o velório ali porque, na verdade, ele tinha 2 casas. 2 famílias. Então não se sabia para onde que eu levava. Casa civil, casa militar. Mas o cara, ele foi muito importante pelo fato dele ser um artista e, ao mesmo tempo, ser um jornalista. Que esse pessoal fez uma ponte, né? Mas esquecemos de falar de muita gente, na verdade. E como disse o Bini, há dois momentos, né? No início da Cocaco, que era aquela turma pequena, quando participei, e depois chegou essa geração do João, do Calderari, do Juarez Machado, etc. Né? Que substituiu, até porque nessa altura o olho já tinha ido embora com a Violeta e já era, a coisa foi se reformulando, né? Mas é isso. Dava uma vontade de ter vivido aquilo. Quem fica ouvindo as histórias, esse encantamento. Você vê que é uma coisa que se tornou importante e que na ocasião nós não achávamos importante. Uma coisa do nosso dia a dia que não era armada, não era nada convencional. E o público que ia lá, os frequentadores não habituais, variavam muito, né? Eu até quero registrar uma coisa que no livro que o Bini escreveu sobre a Ida Hahnemann, né? Foi um capítulo, eu consegui entrevistar ainda a Ida, ver o acervo da casa dela, o testemunho da Eugênia sobre a fila que se forma para ver a Ida Hahnemann já era o que se diria naquela época uma senhora, porque ela já era casada e tal, e a primeira individual que a Eugênia faz, né? Que era o momento que ela se firma como alguém que também tinha um olhar sobre aquele... Mas eu acho que hoje que a gente está tão sensível à questão da participação das mulheres e como elas foram construindo uma rebelião muitas vezes silenciosa, ela aparece muito nas histórias da Cocaco, não só na exposição da Ida Hahnemann, como, eu não vou lembrar o nome da personagem exatamente, mas ela é da família Villanova, ali, que a Eugênia... A Eugênia conta assim, ela... Às vezes ela já era declamadora. Era uma coisa que existia ainda naquele tempo. E quando ela conta... Mas é infinal. É incrível aquilo. Ela diz, ela subia numa cadeira e declamava. Torturava. Era torturante. Essa parte eu não sabia. Né? Eu só fiquei imaginando que era lindo. Se estivesse lá, eu ia sentar, ia ficar vendo e tal. Entendeu? Ela estava fazendo uma declamação dessa, um grupo grande. Ela declamava uma poesia, se não me engano, do Drummond de Andrade, que
E o gato, eu sei que... Aí quando ele falou no gato, o Benjamin Stein, miau! Então nós vamos fazer a segunda edição, revista ampliada e anotada. Porque a parte do torturante, você põe lá, torturante, afinado, Esse grupo, entre outras características, é de uma irreverência monumental. Sem o que não teria feito o que fez. Tem uma pergunta. Por favor. Zé, você que Foi minha colega de faculdade, tá? federal. Você que respira a arte há tanto tempo nessa cidade, assim, como foi a emoção de circular nesse meio, de estar conversando com essas pessoas e de conseguir trazer isso para, enfim, para gente que talvez as pessoas desconhecessem toda a importância de tudo que vocês vivenciaram, né? Como que foi para você a emoção mesmo, assim? Sempre foi bom, né? É um clichê, mas foi um presente da vida ter caído na cobertura de artes visuais, ter conhecido essas pessoas. Mas assim, eu acho que a parte que foi assim, lógico, é muito emocionante conversar com a Eugênia, depois ir atrás reencontrar o João Osório, o Fernando e outras pessoas que eu pude conversar, mas eu acho que o momento assim que foi mais simbólico foi quando o Paulo me entrega a pasta. Aquilo foi, né, Mônica, a gente falou, gente, vamos até o fim, não vamos fraquejar agora, porque tá vindo, parecia que era um sinal, né, pra gente, porque a gente não imaginava, talvez acho que nem você imaginava, né, Paulo, que tinha naquela pasta guardada algo tão interessante, o desejo do Enio de contar essa história. Eu acho que ele percebeu que aquilo, durante o tempo, que aquilo tinha sido importante para a cidade. Eu acho que ele tinha essa consciência, tá no livro dele, né? Ele quando faz o livro. Eu tenho a impressão, Paulo, que o Enio já estava um pouco cansado quando ele fez o livro, porque ele queria registrar aquilo, mas a voz dele teria sido mais interessante, mas infelizmente a gente não... Mas estava lá no livro com a letra. Zeca, é que a velhice é companheira da preguiça. Chega num ponto que você já não gostaria de escrever, mas não... Aproveitem. Mas ele fez várias tentativas. Mas o Enio, já no Departamento de Cultura, ele era de um método. Sim, ele era engenheiro, né? Ele tinha, de cada salão paranaense, de cada evento, ele fazia um álbum com toda a documentação, mas podia ter um bilhete num guardanapo, o que fosse, ele reunia fotografias, documentos, cartas trocadas, né? Porque a gente dependia muito de trazer críticos de fora. Depois desse momento todo, tinha que consolidar. E a maneira de consolidar era botar o Paraná no mapa. Então, a ideia foi trazermos críticos de fora para julgar o Salão Paranaense no nível nacional, não no nível de comadres, né? Aí que nós começamos a ter relações graças aos contatos que ele fazia, né? Ainda no Rio, quando ele estava lá. Então começou a vir aqui gente, críticos de arte de primeira linha, do Rio de São Paulo, do Rio Grande também, mas principalmente do eixo Rio-São Paulo, né? Que deram um aval. O que é curioso na pasta é que além tem esse lado engenheiro, do colecionador, do colecionista, e tem a história inusitada do homem apaixonado, que deixa a namorada no Rio e que escreve bilhetes para ela, né, ali, e que estava dentro da pasta, contando, olha, chega o dia, né, Paulo, que ele convida, né? O bilhete não estava na pasta. Você que pôs? Então tá, tudo bem, obrigado. Eu tenho o arquivo lá, tem muita coisa, o PLP muita coisa, né? E o que tinha mais a ver, assim, eu coloquei naquela pasta. Mas ainda tem muita coisa. Mas tinha uma história da... Outro dia eu achei era um borrão, assim, feito, e o pai anotou atrás, olha, essa aqui foi uma obra que o Paul Garfunkel submeteu lá para apreciação do salão, né, só para tirar um sarro, entendeu? Era um borrão, uma coisa assim. Então tem coisa. E ele, quando ele tem a primeira exposição, acho que é isso, né? Ele manda para ela um convite, um convite de casamento, né? Você gostaria de ser dona de uma galeria em Curitiba, né? Assim, tem esse charme, assim, de uma história de amor que cruza a aventura da criação da Coca-Cola.
A correlação àquela que o Bini falou, eu ia me referir, esqueci, a correlação àquela gravação, eu tinha na época um trambolho desse tamanho, a caixa que era um gravador de fita de rolo, Gruning, e eu andei com aquilo, e como eu sabia que ia ter todo aquele refifi, eu levei o aparelho, e eu gravei. Eu fazia, na época, o programa, a convite do Luiz Fizeto, cara que fez muito pela cultura paranaense, também esquecido. O Luiz me convidou para fazer uma coisa inviável em Curitiba da época, um programa de meia hora sobre cultura, sobre artes plásticas, na Rádio Guaracá. E eu fui fazer. Era todo sábado, depois do almoço, tipo, entre 1 e 2 horas. E eu transformei essa gravação numa reportagem que foi ao ar na Guaracá já em seguida. E peguei aquela fita e levei, tinha um sujeito ali no antigo Palácio Avenida, que transcrevia de fita para disco bolacha. E esse disco eu guardei, dei para o Bini conseguiu passar para CD e limpar um pouco, que era todo cheio de chiado. E aí tem a entrevista com o Garfunkel, com o Previde, o Alci Xavier E o Enio. O capítulo do Alci, aliás, é barato nessa história toda. O do Alci porque ela fala da Polícia Federal. Atrás do Alci. Então é Eugênia driblando a Polícia Federal, né? Vasculhando a Cocaco atrás do documento. Nem tinha Polícia Federal. Ou qualquer uso. Era o DOPS. O DOPS, exatamente, o DOPS. Atrás e a Eugênia driblando o DOPS. E na mesma época eu fazia, que deixei de fazer quando fui para a Europa, em 59, uma coluna no Diário do Paraná, semanal, chamado Artes e Artistas. E esse programa de rádio chamava-se No Mundo das Artes. Infelizmente eu não tenho mais os scripts, mas dias atrás eu tive a notícia do falecimento da Alia Haddad, que tinha na época 13 anos e era locutora, além de outros locutores, ela fazia locução nesse programa de rádio. Eu não fazia, eu só escrevia e acompanhava lá. É isso. Mais alguém? Passamos para a sessão de autógrafos? Vamos. Pronto. Então, ótimo. Temos aqui. Ótimo. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos, professor Bini, Veloso, Zeca. Obrigado. E boa noite.